Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Livro de Ezequiel, capítulo 43. Estaremos lendo do versículo 1 até o versículo 5, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ezequiel, capítulo 43, versículo 1 até o versículo 5, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a Deus por esta oportunidade, porque Ele é bom, porque a misericórdia dEle dura para sempre. Sempre seja exaltado o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Os irmãos acharam? Pode deixar a Bíblia aberta. Quiser acompanhar pelo telão, acho que vai facilitar, então, a mesma tradução. Deus abençoe. Versículo 1. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era a voz como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que tinha era como a da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a visão que tive junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. E levantou-me o Espírito, e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu a casa. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. O livro de Ezequiel, posso entender o seguinte, que é o livro mais difícil de interpretação. O livro de Apocalipse é até fácil de entender, não é tão complicado assim. Mas as visões que Ezequiel teve, é difícil. Entendo que eu acho que nenhum teólogo até hoje não saiu nenhum livro que conseguiu explicar exatamente todas essas visões aqui que o profeta Ezequiel teve, e é relatado então no seu livro que tem o seu nome. Quando viveu Ezequiel? Bem, falamos de Israel. Israel foi vivendo a sua vida distanciando do povo de Israel, distanciando da presença de Deus. E Deus havia falado através dos seus profetas que se Israel não se consertasse, seriam levados cativos durante 70 anos, como foram para a Babilônia. Entre o ano 605 até o 536, eles ficaram em torno de 70 anos então na Babilônia. Ezequiel, ele foi levado cativo também com o povo de Israel para a Babilônia. Então, enquanto alguns profetas profetizavam, igual Jeremias profetizava lá em Israel, o Ezequiel, ele profetizou estando juntamente no cativeiro com o povo de Israel. E quando ele está profetizando, ele fala, olha, nós começamos a ler que no versículo 1, ele diz assim: então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória, versículo 2, de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu da sua glória. O 3, e o aspecto da visão que tive era como da visão que tivera quando vim destruir a cidade. É lógico, ele não foi destruir a cidade. Ele estava dizendo com respeito à profecia e à mensagem que ele iria transmitir ao povo de Israel, porque o povo de Israel estava distanciando de Deus. Então, do capítulo 1 até o capítulo 8, ou até o capítulo 11 aproximadamente, Ezequiel ele vê o seguinte: ele é levado até o templo na porta do Oriente, ou seja, vamos colocar assim à frente. Se você for estudar a Bíblia Sagrada, sempre que Israel é atacado, o ataque vem do Oriente. Então, naquela entrada do Oriente, ele foi levado até o templo e ele viu, isso no capítulo 8, capítulo 9, 10 e o capítulo 11. Ele vê a glória de Deus sendo levantada, ele olha bem para o altar, ele vê que a glória de Deus é levantada daquele lugar. E nas suas visões ainda, ele recebe a mensagem, transmite a mensagem,
no determinado momento ele vê que a glória de Deus saiu para a porta, pela porta do oriente. Ou seja, a glória de Deus estava saindo de cima do altar e indo para a porta. Nas suas visões ainda, com relação a essa saída da glória de Deus, ele ainda vê que a glória saiu do meio da cidade. Então até o capítulo 11, o Ezequiel ele vê a glória de Deus saindo. Mas antes disto, Deus mostra em visão as abominações que o povo de Israel estava fazendo, adorando outros deuses, e a idolatria dentro da sua casa, a prostituição espiritual e a prostituição humana dentro da sua casa, e tudo isto foi distanciando, Deus distanciando do povo de Israel. Embora Deus olhava de longe, guardando o seu povo, somente corrigindo, querendo que o seu povo se humilhasse e buscasse a sua presença. Quando começa no capítulo 40, ele trata da restauração de Israel. E a partir deste capítulo 40, ele fala de um templo que vai ser construído no milênio. Houve o templo de Salomão que foi destruído. Depois que eles voltaram da Babilônia, eles construíram aquele templo em que Jesus foi apresentado e profetizou, dizendo que não haveria pedra sobre pedra, como foi destruído, e só restaram os muros lá em Jerusalém. E depois haverá um templo na grande tribulação, que também será destruído. E no milênio está aqui a planta que Deus deu sobre o templo do milênio. E é nessa visão que Ezequiel, nesse templo, que ele tem essa visão espiritual. Então Deus está dando a planta do templo, e quando chega aqui no capítulo 43, aí o Ezequiel ele começa a ver a glória de Deus voltando para o templo, voltando para o seu devido lugar. Eu não sei o que pode ter acontecido na sua vida, que você pode não estar sentindo a glória de Deus, mas eu estou crendo que hoje é uma noite de restauração na presença de Deus. Se você ficar atento à palavra de Deus, se você ficar apercebido do que Deus tem para falar no teu coração nessa noite, você vai ver que a glória de Deus há de ser manifestada na sua vida. Hoje é uma noite propícia para Jesus batizar com o Espírito Santo, sim, porque todo dia o Senhor Jesus quer batizar com o Espírito Santo. Hoje é uma noite propícia para Jesus dar dos dons espirituais. Se você crer, se nós crermos, se nós buscarmos, o Senhor pode conceder um dom espiritual a você. Hoje é noite também de visão. Mas por que tudo isso nós falamos? Porque a presença do Todo-Poderoso está aqui neste lugar. Não aconteceu como Ezequiel viu a glória se afastando, não. Mas a glória de Deus está manifesta aqui nesse lugar. Então o versículo 1 ele está dizendo: então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas. Nós vemos na Bíblia Sagrada que uma das simbologias da ação do Espírito Santo é o vento. Então ele veio aqui o seguinte, essa ação espiritual. E aí ele ouve como a voz de muitas águas. Foi o que aconteceu no dia de Pentecoste. Eles escutaram o som como de um vento veemente e impetuoso. Era a voz de Deus que estava enchendo a casa aonde eles estavam reunidos. Nós podemos ouvir a voz de Deus nessa noite, como o som de muitas águas. Estejamos na presença de Deus, busquemos ao Senhor de todo o coração, e a sua glória há de ser manifesta mais uma vez para a glória do seu poderoso santo nome. Então ele fala de muitas águas. E aí, irmãos, na minha mente, no meu coração, foi vindo algumas passagens relacionadas a essa questão de muitas águas. E aí uma das passagens que me veio foi no livro de Gênesis, capítulo 21. O que aconteceu? Um dos filhos
que era de Agar, Ismael, ele foi despedido pelo seu pai Abraão. Houve uma briga entre família, o Isaac já havia nascido e tinha que distanciar. Eu fiquei pensando na cabeça daquele jovem, daquele adolescente, Ismael, pensando o seguinte: eu fui desprezado pelo meu pai. A herança que eu poderia receber, se o Isaac não tivesse nascido, eu não vou receber. Quem tem direito é ele. E agora eu sou mandado ao deserto. E nesse deserto de sol causticante, acabou a comida e acabou a água. É o fim. Mas nós vemos no versículo 17 que está escrito o seguinte: que aquele menino, ele orou a Deus, enquanto a sua mãe foi a distanciar, a uma certa distância, porque ela não queria ver o seu filho morrer. Que mãe que é isso? Que pai que é isso? Que pessoa quer ver um parente seu morrer? Então ela distanciou. Mas aquele menino clamou a Deus. Então aquela mulher ficou pensando: agora o menino vai morrer, agora é o fim, acabou. Mas ele clamou a Deus. E apareceu um anjo a Agar e falou o seguinte: não temas, Agar, porque Deus ouviu a oração do menino. Você pensou que era o fim, queria acabar, que terminou, mas ele clamou e Deus ouviu a oração do menino. Alguém pode ter pensado que era o teu fim. Alguém que te ama pode ter achado que não tinha solução para você. Mas nessa noite a palavra de Deus para o teu coração é: Deus está ouvindo a tua oração. Ele está atento à tua situação. Você está achando que está só, que foi abandonado, mas você não foi abandonado. O Senhor é contigo. O Senhor está para te abençoar aqui nessa noite. Aí a continuação do texto diz o seguinte: e aí o anjo, então naquele momento, Deus abriu os olhos de Agar. E Agar, ela pôde ver um poço, estou falando de água, um poço que estava próximo a ela, e ela não estava vendo. Aquele poço estava preparado. Olha, quando Deus criou os céus e a terra, Ele deve ter pensado: eu vou fazer esse poço aqui, porque entre várias coisas, ele vai ser resposta de um menino que foi abandonado. É o socorro que eu tenho preparado para ele. E os olhos dele abriram, e ele tomou aquela água, como nós estamos vendo aqui, ó, que a glória de Israel parecia que tinha acabado, mas como o som de muitas águas, a voz de Deus manifestou naquele lugar. O socorro de Deus veio para a sua vida. O refrigério que a água traz ao nosso corpo físico, restabelecendo o nosso ânimo, a nossa coragem, a nossa disposição. Receba em nome de Jesus nessa noite para a sua vida da água do Espírito Santo. O Espírito de Deus está sendo jorrado aqui nessa noite para encher a sua vida de poder e de graça e animar você que está desanimado. Deus, Ele está trazendo ânimo para o teu coração. Recebe no nome do Senhor Jesus Cristo esta palavra para a sua vida. Recebe e deixa ela entrar na sua vida e fazer morada no teu coração. E a terra resplandeceu da sua glória. Que podemos dizer isso? É o Espírito dizendo o seguinte: olha, quando Ezequiel viu, ele viu o som de muitas águas, como um som de um vento veemente, impetuoso, e não dava para perceber que na terra, dava para perceber que o brilho, vamos imaginar quando o asfalto assim está quente, que você percebe o mormaço se mover. Eu imagino que era mais ou menos, para nós entendermos, que era assim que Ezequiel via um movimentar naquela terra, e as pessoas vão ver o movimentar na sua vida. As pessoas vão perceber que a terra, que também é símbolo de pessoa, símbolo de lugar, vão perceber que Deus está fazendo um movimento na sua vida, porque a glória de Deus vai ser manifesta, trazendo restauração. Recebe no nome do Senhor Jesus Cristo. E a terra por causa da sua glória. E o aspecto da visão que tivera era como a visão que tivera quando vim destruir a cidade.
eram visões como a que tive junto ao rio Quebar. Ezequiel capítulo 1, o versículo 28. Estaremos lendo no nome do Senhor Jesus Cristo. Diz assim: como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz que falava comigo. Glória a Deus. Amém? Como eu disse para você, o livro de Ezequiel é um livro difícil, entendimento. Foi assim que ele viu a manifestação da glória de Deus. E como que, aí ele viu o som, como de muitas águas. É a palavra que você ouviu aqui nessa noite. E também você pode ouvir a manifestação de Deus. Deus pode estar tendo um particular com você aí, você escutando mais do que os demais. Isso é mistério de Deus. Você está ligado, está atento, está ouvindo a voz de Deus. Aí ele está falando da visão. E assim também, irmãos, nós devemos estar com a nossa visão aguçada. Nós devemos estar apercebido. De que maneira? Estou dizendo o seguinte, ó, visão, está olhando o olhar da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Está falando de visão. Você vê, não está enxergando, mas está vendo. Pela fé você entende, vai acontecer, porque Deus prometeu, Ele cumpre. Eu entendo que é promessa de Deus, eu preciso começar a contemplar. Feche seus olhos um instante. Não sei qual foi a promessa de Deus para a sua vida. Pode abrir os olhos. Mas comece a pensar nela como já estivesse acontecendo. Comece a usufruir. Eu acho que eu já contei isso aqui para você. E vou contar novamente então. De repente alguém não ouviu. O pastor Chu na Coreia, ele estava precisando de alguns materiais. Se eu não me engano era uma mesa, uma bicicleta e uma cadeira. Aí ele falou que tinha recebido pela fé no púlpito. Uns jovens querendo escarnecer dele, que sabia que era um tempo de guerra, que ele não ia ter. Ele falou assim, chegou o pastor e falou o seguinte: olha, nós queremos ver a mesa, a cadeira e a bicicleta que o senhor falou que está precisando aí. Deixa nós ir na casa do senhor. Aí ele foi para casa até, pedindo a Deus para que acontecesse o milagre. Na hora que eles entraram na casa, olharam na garagem, não viram nada, o menino falou o seguinte: cadê a bicicleta? Cadê a cadeira? Cadê a mesa? Aí ele falou assim, irmãos, parece brincadeira, hein? Mas ele falou o seguinte: não, eu estou grávido. Ele está sendo gerado em mim. Você não pode vir, mas está gerado em mim. Aí saíram pela rua, foi a mão na roda. Foi o que eles estavam esperando. Na hora que o pastor Chu passava, os meninos brincavam e falavam o seguinte: olha lá o pastor grávido da bicicleta. Olha o pastor grávido da mesa. Olha o pastor grávido da cadeira. E ficou aquela risada. Mas aí, irmãos, ele estava sendo gerado nele. Quando ele diz que está sendo gerado, quer dizer o seguinte, que a pessoa está se preparando. Ainda não recebeu, ainda não tem, mas ele está se preparando para que aquilo aconteça. Se prepare, porque a tua bênção vai chegar. Se prepare, essa é a visão de Deus. Então, naquele momento, um casal que ia mudar de cidade pediu para que ele fosse orar na casa deles. Aí o pastor foi lá e orou por eles. Pastor, como nós vamos embora? Aí eu gostaria que o senhor viesse aqui na garagem. Pois é, tem essa mesa, essa cadeira, essa bicicleta. Aqui como nós vamos mudar daqui, nós não vamos usar mais. O senhor não quer para o senhor? Ele tomou posse da bênção. E aqueles que riam dele, não podiam rir mais. Aqueles que riem de você, não vai poder mais ir. Porque Deus vai intervir. Deus vai agir.
Recebe essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe a visão. Olha a visão da glória de Deus manifesta. A glória de Deus manifesta pode ser o batismo com o Espírito Santo, pode ser a cura divina, pode ser a intervenção dele, porque quando chega a glória dele manifesta, a glória de Deus se manifesta, aí alguma coisa acontece. Você já imagina só, Deus vai a algum lugar à toa? Deus, ele não veio aqui à toa. Deus, ele veio aqui receber o meu louvor, o teu louvor, mas ele veio para fazer milagres aqui nessa noite. Ele não perde viagem. Ele não faz se der certo, para ele dar certo, porque ele tem todo o poder no céu e na terra. Glória a Deus por isso. Continuando a leitura bíblica. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face estava do lado do oriente. Você lembra que eu te falei que na Bíblia está dizendo que o mal vinha do Oriente? Sabe por que aconteceu isso? Porque o mal, vamos dizer que saiu por aquela porta. Se ele tivesse entrado por aquela porta, aí ia ficar assim: por aquela porta entra a glória, por aquela ali sai. Eu gosto daquela porta eu não gosto, porque dali sai. Ali entra, mas daqui sai. Deus, ele não faz assim não, irmãos. Quando ele trata, quando ele faz, ele restaura por completo. Ele tira esse sentimento. Porque veja bem, se você gosta daquela porta porque entra a glória e aquela sai, fica uma falta ainda. Fica uma lembrança ainda. Mas a glória dessa casa será maior do que a primeira. Aconteceu isso no livro de Ageu. E a glória daquela casa foi maior do que a glória de Salomão pelo seguinte, irmãos. O Salomão orou, a glória de Deus foi manifesta que o sacerdote não podia entrar. As paredes eram de ouro, os utensílios eram de ouro. Foi tudo encaixado, não teve um martelo, um barulho de bater dentro daquela casa. O templo que foi construído depois da destruição do templo de Salomão, alguns choravam, porque lembravam da glória material e também da manifestação da glória de Deus, da presença de Deus no outro templo. Mas aquele templo que foi desprezado por algum, a glória foi maior. Sabe por quê? Porque dentro daquele templo foi apresentado o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, Rei dos Reis. A maior glória não é ouro, a maior glória não é beleza, a maior glória que você tem, que nós temos, é o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. A maior glória é essa. E ainda continua dizendo: e levantou meu espírito e me levou ao átrio interior. Eis que a glória do Senhor encheu a casa. Mas eu não vou continuar mais não, porque eu entendo que até aqui é o suficiente. Eu entendo que até aqui que o Senhor tem um propósito no nosso coração.